Hello, 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 hello! Mais uma vez essa galera top para ouvir um conteúdo de qualidade que eu estou muito orgulhosa da pessoa que eu trouxe aqui para vocês hoje, hein, gente? Então, hello, hello, hello! Bora lá fazer acontecer nessa segunda-feira que segundou, nós estaremos aqui com Pablo Paucar, o queridíssimo autor desse best-seller Mentalidade, que vai te explicar como você pode de uma vez por todas eliminar aquilo que não te agrada, deixar de ter pensamentos que você realmente já não deseja e se tornar a pessoa que você tanto quer. Eu quero que vocês recebam o Pablo Falcar muito carinhosamente aqui. Vai falando de onde vocês estão falando. Diz para mim qual é a cidade. Hello, Oi, Pablo! Tati, que prazer. Boa tarde. Boa tarde com todos vocês. Vai entrando aí, gente. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, Tati, pelo seu convite. Obrigada a você, Pablo, por ter aceitado e ter vindo dividir um pouquinho, muito do que você sabe com essa galera que, infelizmente, no meio de tanta turbulência, já não sabe muito bem o que fazer, como fazer, né, Pablo? Se antes a gente já tinha dificuldade, agora no meio dessa turbulência a galera tá louca, né? Bom, Verdade. vamos falando aqui, Brasília, olha que legal, São Paulo, vai falando de onde você está falando. Pablo, você está onde agora? Em São Paulo? É isso que eu andei dando uma olhadinha Eu nos seus estou, eu stories? estou em, estou em São Paulo. Já vocês devem perceber que eu não sou brasileiro, eu sou equatoriano. Mas eu brinco que eu sou um brasileiro morando em um corpo de equatoriano, porque eu gosto muito do país, gosto muito da cultura, da música, da comida, de tudo. E eu estou aqui em São Paulo agora. Muito bom. A capital, né, Pablo? Pablo, só para você se apresentar um pouquinho para quem ainda não o conhece, né? Vai ser difícil quem não te conhece ainda. Aliás, se você ainda não conhece o Pablo, bora lá seguir ele, porque você vai ter várias informações, vários conteúdos que realmente ajudam a elevar aquilo que é o melhor, que é a sua mentalidade. Se apresenta aí rapidinho, Pablo, para a galera te conhecer. Sim, eu sou Pablo Paucar, autor do best-seller Mentalidade. E esse livro aqui, ele surgiu de uma jornada empreendedora que começou quando eu tinha 15 anos de idade. Meus pais, eles separaram, nós ficamos com minha mãe. Ela sempre teve o modelo de emprego fixo, ou funcionário público, e meu pai, ele teve um negócio próprio, ele teve relativo sucesso. E eu pude ver as duas vertentes, eu pude me espelhar nesses dois caminhos, e até mesmo nas duas linguagens, porque a minha mãe queria que eu estudasse muito na escola, colegial, segundo grau, faculdade, e conseguisse um emprego com um salário fixo, para que o governo um dia pudesse me aposentar, e essa seria a vida estável que ela imaginava. E ela escutou isso dos meus avós, então não é culpa dela, ela sempre teve boa intenção, porém ela Sim. estava de acordo naquele mundo, né? E isso aí é o que hoje eu falo sobre cada um ter as opiniões e expor de acordo ao mundo que com o negócio dele. E aí ele já falava que tinha que montar um negócio. Então eu vi essas duas vertentes, e quando eles separaram, nós ficamos com minha mãe, nós perdemos o padrão que nós tínhamos antes. Eu não sei se já aconteceu com vocês ou acontece, mas quando você nunca teve, não percebe aquilo. Parece que aquilo é natural. Você vive naquele mundo, então para você aquilo é natural. Seja aquilo com abundância, você se acostuma àquilo, ou seja, aquilo com escassez, ou seja, sei lá, a pessoa que tem excesso de peso se acostuma com esse corpo, com esse excesso, ou seja, para a pessoa Ah, é normal aquilo, né? Então ela vive sim. naquele mundo e é o mundo dela. E aí, quando você recebe aquele choque, aí você percebe o quanto, se você tinha carro e agora anda de ônibus, aí sim acaba tendo esse efeito de o choque, né? E aí eu percebi que eu queria começar a trabalhar, que eu queria começar a buscar alguma coisa para eu ganhar o dinheiro e não depender só da mesada do meu pai. E foi esse o momento, o divisor de águas, onde eu falo para as pessoas que tem um momento onde você precisa decidir o que você quer fazer na vida, e isso pode vir de uma circunstância adversa. Então, a adversidade, Sim. ela não é ruim.
ou aquela circunstância desfavorável, ela não é necessariamente ruim, porque ela pode te trazer a você refletir e a você encontrar em você mesmo uma força que você não achava que tinha. Você pode encontrar criatividade, você pode encontrar habilidades, você pode, por causa disso, começar a buscar opções, e numa dessas opções veio aquele bilhete premiado, que se você não tivesse aquela circunstância, aquela demissão, aquele divórcio, aquela coisa, aquilo de bom não teria chego. Então você aprende a ter um pensamento mais macro. E para mim foi esse o divisor de águas, porque então eu comecei a procurar, e quem procura acha. E quando você está procurando de maneira contínua, então você está aberto a encontrar aquilo que está te fazendo falta. E aquilo que você está procurando pode estar mais perto do que você imagina. Porém, sempre aquilo que você está procurando vem na embalagem que você imagina também. Então, você está procurando alguma coisa que você imagina que é de um jeito, mas a solução para teu problema não era aquilo, era outra coisa que vinha numa outra embalagem. E que você tinha que ficar atento para conseguir reconhecer se é isso realmente o que vai tirar você daquele inverno financeiro, emocional, relacional, político ou social, inclusive, né? O mundo inteiro hoje está vivendo num caos que pode ser o detonante para que o mundo melhore, para que as circunstâncias do planeta melhorem, inclusive, e para que as pessoas enxerguem de maneira diferente por causa dessa crise, por causa desse vírus. Então, é exatamente, Nari, eu faço isso mesmo, eu faço a pessoa pensar em coisas que nunca tinha pensado. Por isso, ela quis fazer o livro, ela falou, mas o que esse livro vai fazer, né? Qual que é o conteúdo dele? E aí eu falei, esse livro vai fazer as pessoas pensar, porque as pessoas, elas não pensam, elas vivem num batidão tão grande da vida, que acorda cedo, aí come alguma coisa no carro, aí se maquia no sinal, e aí chega no emprego e fica 8, 10 horas lá, e aí sai correndo, enfrenta trânsito, chega em casa, come alguma coisa rápido, louco para deitar no sofá para ligar o Big Brother, né? Para não pensar em nada, para gastar. E aí vai passando o dia, vão passando as semanas e os anos, e a pessoa fecha e abre os olhos, e passaram 10 anos. Não percebeu, né? Meu amigo Tomás, que está na minha turma de mentoria. E aí a pessoa percebe, ela nunca para. Então para mim, hoje, é um momento muito importante, porque pela primeira vez o mundo inteiro parou para poder ver a si mesmo, para poder entender a sociedade como um todo e dar valor a coisas tão simples, cotidianas, que nós passamos desapercebido, como um aperto de mão ou um abraço. Então, nunca a sociedade sentiu tanto a falta de um abraço, a falta de companhia, a falta de proximidade humana. E isso faz que você mude a sua perspectiva quando você passa por situações como essa. Então, quando eu fiz 18 anos, eu já estava num negócio onde eu conheci o meu mentor, o Dr. Eduardo Salazar, e essa é a importância de ter pessoas que guiem o teu caminho, que te orientem, porque a visão de uma pessoa que tem mais experiência pode encurtar o caminho, pode encurtar o seu caminho e pode evitar que você se perca também. É como você como isso aqui, né, Pablo? Como o seu livro, como a sua história, encurta, né? Deixa eu só fazer uma pausa, me perdoa. Gente, vocês têm noção desse conteúdo? Então faz favor de encaminhar para todo mundo, para os grupos, e bora lá apertar aqui o coraçãozinho para o Instagram, apresentar para mais pessoas, porque o Pablo realmente está falando de coisas incríveis. Você citou, inclusive, Pablo, a questão da crise, do corona. Mas isso também reflete para aquela crise no casamento, para aquela crise existencial, para aquela pessoa que está trabalhando com algo que já não quer mais, que foi, né, a sua situação. A pessoa que quer empreender, mas está presa ainda em um trabalho fixo, que é o que você está falando. Inclusive, minhas alunas aqui são todas empreendedoras, trabalham com marketing de rede, marketing multinível. Então, bora encaminhar essa live aí para os grupos, porque, gente, ele vai revelar aqui segredos que vai mudar a semana de vocês. É uma história incrível. Desculpa, viu, Pablo?
Imagina. E quando eu conheci o meu mentor, para mim foi aquele divisor de águas também. Nós temos vários momentos que algumas pessoas chamam de boa sorte. E para mim foi ter conhecido ele, porque ele me ensinou os livros que eu tinha que ler, os cursos que eu devia fazer, como eu devia vestir, como eu devia falar e o mais importante, como eu tinha que pensar para que minha vida pudesse mudar. Ele me ensinou a colocar metas e me ensinou uma maneira de ver as coisas orientado às soluções e, sobretudo, orientado à autorresponsabilidade. Porque a maioria das pessoas, elas vivem as suas vidas e em Natal elas cruzam os dedos esperando que o ano que venha seja diferente, que o governo mude, que a crise acabe e que o dólar baixe. E isso que eles esperam. Só que a riqueza não é de quem espera. O sucesso não é de quem almeja. O sucesso, assim como a colheita, é de quem planta. É de quem faz aquilo acontecer em sua vida. Então, se eu por um momento esqueço das circunstâncias externas e vou no espelho e falo, não importa o que aconteça lá fora, eu vou fazer minha vida dar certo, porque eu vou fazer as mudanças pessoais. Então, eu vou passar de não ler a ler, eu vou passar de não fazer atividade física a fazer atividade física, de fumar para não fumar, de ter uma atitude negativa para ter uma atitude positiva, de ter uma visão limitada para abrir a minha mente para as possibilidades. Eu vou ter uma atitude diferente, eu vou ter uma postura diante do trabalho, diante da economia, diante do meu trabalho, do meu esforço pessoal, de chegar mais cedo, ficar até mais tarde. Então, isso tudo são mudanças minhas. Agora, essas mudanças minhas vão impactar positivamente o meu meio ambiente. Por isso, para que as coisas mudem, você precisa mudar. E para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E as coisas só vão mudar quando você mudar. E as coisas só vão melhorar quando você melhorar. E essa frase foi a raiz e foi o pilar fundamental da minha própria mudança, da minha própria transformação. Porque quando eu entendi que tudo o resto iria continuar igual, e que minha vida era como um barco, e esse barco não tinha motor nem remo, mas ele tinha vela, e o vento das circunstâncias sempre sopraria de sucesso para fracasso, ele sempre sopra contra as rochas da doença, contra as rochas da crise, contra as rochas da ignorância, contra as rochas do desespero, da angústia, da depressão, do desânimo, que esse evento sempre está soprando nessa direção, eu não teria opção nenhuma se eu apenas cruzasse os dedos esperando que o vento mude, que o vento vá para outra direção. Isso não vai acontecer. O que depende de mim? 100% de mim. E o que dependia de mim era ajustar a posição da vela. E se eu conseguisse ajustar a posição da vela, certamente, com o mesmo vento, eu seria capaz de ir em uma outra direção. E, inclusive, na direção oposta. E isso é o mais incrível, que com o mesmo governo, mesmo país, mesma crise, mesmo dólar, tem pessoas progredindo e tem pessoas regredindo, tem pessoas tendo sucesso e tem pessoas fracassando. Como podemos explicar que tem pessoas que fazem 1.000 por mês e outras fazem 100.000 por mês no mesmo país com as mesmas condições? Eles não têm 25 horas por dia. Então, se nós temos condições semelhantes, o único que vai fazer a diferença é o valor que essas pessoas estão entregando ao mercado, o valor que elas mesmas estão proveendo, ou seja, o produto chamado você, esse ato, empresa, você, ele precisa ser mais polido, ele precisa ser mais valioso para que, com o decorrer do tempo, ele ganhe valor no mercado e as pessoas adquiram esse produto e estejam dispostas a pagar mais. E nesse momento, você vai sair de 1.000 por mês para 100.000 por mês. É o mesmo produto, só que ele agora sabe mais, agora ele tem novas disciplinas, novos hábitos, novos conhecimentos, agora ele agrega mais valor e as pessoas hoje estão dispostas a pagar mais pelos teus conhecimentos. E se eles estão em formato de livro, se eles estão em formato de vídeo, se eles estão em formato de palestra, de mentoria, eles vão ser adquiridos por alguém que precisa desses conhecimentos para poder encurtar sua própria curva de resultado ou para poder evitar erros, né? Porque cada erro custa tempo, custa dinheiro. Então, em 1996, eu cheguei no Brasil pela primeira vez e naquela época era uma realidade totalmente diferente. Eu lembro que o real era um para um com dólar. Imagina esses tempos, né? Foi em que região? Foi Paraná, Curitiba, alguma coisa assim? Ah, tá vendo? Eu não esqueci. Eu fui morar em Curitiba e quase morri de frio. Quase morri de frio no inverno.
Por que você decidiu vir para o Brasil, Pablo? Foi por acaso, foi porque Tá. o pessoal que estava no Equador tinha muitas pessoas que estudavam odontologia, Ah, em ortodôncia, né, em Curitiba. Tem umas boas ok. escolas lá, boas faculdades. E aí eu tinha alguns amigos que tinham feito isso e causou a curiosidade de pelo menos alguém, algum equatoriano estar perdido, porque na época não tinha muitos equatorianos no Brasil. Tinha Certo. colombiano, paraguaio, um monte de argentino, até mexicano, mas não tinha equatoriano. E quando eu cheguei, certamente eu vim com a ideia de que todo mundo fala inglês e daí não vou ter muito problema. E quando eu fui ver, quem falava inglês nesse planeta. E aí eu fiquei assim, assustado. Eu tive que aprender português mais rápido. E foi um dos grandes desafios, eu me virar. Passei por muitas dificuldades por não falar a língua. Na época eu vim com pouco dinheiro. E eu tive que passar por todos esses vales aí até eu consolidar o meu negócio utilizando os princípios e fundamentos que eu coloquei nesse livro. Agora. Oi. Oi, oi, oi. Tô aqui no áudio. Agora. Pronto, pronto. Voltou, voltou. Ok. Eu vou continuar. Vai. Por isso eu acredito que esses mesmos princípios que mudaram a minha vida podem mudar a vida das próximas gerações, podem mudar a vida das pessoas que elas estão nessa transição do mundo do emprego para o mundo empreendedor. Existe um gap aqui e esse gap ele é de mentalidade. Então, eu preciso ter mentalidade empreendedora, eu preciso ter mentalidade empresarial, eu preciso ter inteligência emocional. Não é apenas pegar dinheiro e montar um restaurante, né? Não é apenas agora eu abrir um negócio. Se a pessoa não entender o tempo que demora o tempo que demora em entrar os clientes, em começar o faturamento, em você lidar com a personalidade dos seus funcionários, em você entender que eles vivem no mundo deles e que nem sempre esse mundo do funcionário ele é a cabeça igual ao do dono. Esse seria o sonho de todos os donos. Verdade. Que o funcionário trabalhe com atitude de dono, né? E é isso que não acontece. Agora, eles nunca vão progredir na vida se eles não entenderem o lado do dono. Porque se eles entenderem o lado do dono, eles já estão a caminho de aplicar, de ser aptos a ter uma independência, um negócio próprio, porque eles, em vez de fazer o seu trabalho mecanicamente, eles prestaram atenção ao que estava acontecendo dentro do seu próprio negócio, dentro do negócio do dono, né? E Sim. os desafios que ele vivia e como ele estava se debatendo para que a sua força de vendas ou seus funcionários deem certo. E é isso aí que faz essa diferença total. Então, depois de um tempo, as coisas foram acontecendo e aí eu consegui realmente virar, né, dentro do negócio, que é aquele negócio que eu comecei com 18 anos. E a partir desse momento, isso tudo se tornou uma experiência na minha vida para eu poder ensinar sobre aquilo que mudou minha história, que é a mentalidade, depois hábitos e disciplinas, técnicas de como você conseguir clientes e depois liderança, né, gerenciar ou dirigir ou liderar grupos, equipes, pessoas inspiradas. E a comunicação, porque a comunicação ela está envolvida em tudo que você fizer. Sim. Porém você pode se tornar um mestre na comunicação, você pode se tornar um bom expositor, um bom palestrante, um bom comunicador, se souber usar as palavras corretas, se tiver vocabulário, entusiasmo, carisma, e isso tudo é possível de ser desenvolvido também. Então a minha história de 25 anos, bem resumida, em poucos minutos. Pablo, assim, eu vou falar, mas eu acho que eu vou falar por todo mundo que está aqui.
Uau, né? É incrível, é muito bom te ouvir, que vibração, que top. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E por que as pessoas não conseguem mudar, Pablo? Por que as pessoas têm uma resistência? Eu estou fazendo algo, eu tenho algo, não está fazendo bem para mim, eu não estou feliz, mas a pessoa não consegue mudar. Por que é tão difícil, Pablo? E não dói o suficiente. Não entendi. Tinha a história do cachorro, a história do cachorro que está deitado, está sentado chorando. O vizinho chega e pergunta por que seu cachorro está chorando. Ele diz porque está sentado em cima de um prego. E aí ele pergunta, por que ele não sai daí? Falei, porque ainda não está doendo o suficiente. Se fosse uma porca, ele saía. Mas aí é um negócio que incomoda, é aquele tanque que está assim, sem combustível, aí ele vai colocando R$ 5, R$ 10. Aí tem a dorzinha na coluna que não incomoda, aí deita no sofá, aí depois tem o barulhinho do carro, que ele também já acostumou, aí ele tem o chefe, que também já está ali, e aí tem isso, e aí tudo está sendo empurrado com a barriga. Sim. Tudo na vida da pessoa, ele vai num ritmo, mas que ele já se acostumou. Só que para mudar aquilo, dói. Porque crescer dói, mudar dói, não é fácil. E as pessoas, elas preferem aquilo que já conhecem e aquilo que dói um pouco, do que aquilo que pode doer mais. Porque para transformar aquilo, você agora precisa cortar o carboidrato, agora precisa cortar o bolo, o que vai crescer? Então, corta aqui. Não, mas é tão gostoso. Ah, mas eu estou com uns negócios na barriga. Sim, mas isso tá bom. Eu vou no espelho, eu fico meio chateado, mas cortar meu bolo dói mais. Entendeu? Então, as pessoas, elas têm essa luta entre prazer e dor continuamente, e aquilo que está doendo não dói o suficiente como tirar o prazer delas ver TV, tirar o prazer delas beber em excesso, ou comer aquilo que elas gostam, ou empreender. Porque dói muito. O mais certo era a gente ficar no útero da mãe, tá, gente? Isso era o mais certo. Porque isso aí estávamos quentinhos, protegidos, tá maravilhoso tudo. Agora, na hora que você sai, aí acabou, aí vem uma luz forte, aí vem um frio, aí ainda leva palmada, aí você leva um susto. Então você associa na tua cabeça que você não quer sair de onde você está. Porque onde você está, aquele problema você já conhece. Pelo menos o problema já conhece. Né? Já está aquele relacionamento, não vai ser ruim, mas eu já conheço. Vai que daí eu vou em outra coisa que eu não sei o que vai ser. E aí a gente não se desafia a melhorar, não se desafia a crescer, porque as pessoas no fundo, elas não querem a dor da mudança. Uau! Ou seja, por conta da dor da mudança, eu vivo uma vida medíocre. Pablo, isso justifica quando acontece um evento na nossa vida de força maior, ou seja, eu sou demitido, o relacionamento acabou, sei lá, eu tive uma notícia médica que eu vou ficar sem saúde, ou seja, já não depende mais de mim, eu sou obrigada a viver num cenário que saiu aí dessa zona de conforto que era o que você está falando. Isso justifica, então, a pessoa ter muito sucesso, porque uma pessoa, quando ela explode de ter sucesso, se você olhar para trás, é porque ela teve algo que tirou ela da zona de conforto. Isso explica, porque se for isso, a gente está vivendo uma vida medíocre por muito pouco, né? Por muito pouco. Porque eu percebo que às vezes a pessoa explode de ter sucesso. Aí você vai olhar, é porque aconteceu algum evento de força maior. É mais ou menos isso? Então, Pablo, a gente pode caracterizar. Daí é o que eu comecei falando na live. Sim. Que as circunstâncias desfavoráveis provocam acontecimentos incríveis na tua vida, porque você então é forçado a enxergar para você e aquilo que te restou. E o que te restou? Aí que está. As pessoas não sabem que aí te restou tudo. Porque aí no fundo do poço é onde você encontra toda a coragem que você precisa, toda a determinação, toda a raiva, é uma mistura de emoções que vai fazer com que você diga, eu vou sair disso aqui, a pessoa não vai me ver sofrer, eu vou fazer pelos meus filhos, eu vou fazer isso e aquilo. Então, é aí onde você se revolta com aquela mediocridade que você estava vivendo, só que aí agora teve um ponto máximo, um fundo máximo, onde você então diz, ok, agora eu vou dar a volta mesmo. E em condições normais, enquanto você estava ali, quentinho, está ruim, mas não está tão ruim, você não tinha um motivo real para crescer. Né?
Uau! Gente, vai mandando as perguntas aí, que o que acontece na vida de vocês, que vocês querem saber do Pablo Palcar, esse mentor super top aqui. E é mesmo, viu, gente? Está aqui com a gente, porque é muito louco, né, Pablo, se a gente parar para pensar nisso. E, Pablo, você fala muito disso no seu livro, mas é claro que eu deixei aqui no meu script para te perguntar. Qual é, então, o segredo do sucesso? Porque o sucesso não é só você ter dinheiro na sua conta bancária. Sucesso é você viver bem espiritualmente, de forma saudável, autoestima, seus relacionamentos. A pessoa ser uma pessoa de sucesso, ela não é só focada em um item, né? É ter uma vida de sucesso. Qual é o grande segredo, então, Pablo? Embora você já deixou claro isso, né? Mas só para a gente deixar de forma bem didática. O resumo do resumo do resumo é que nós viemos no mundo para experimentar um processo de evolução. E dentro desse processo de evolução, nós entramos na pirâmide de Maslow, onde nós temos necessidades físicas, biológicas, de segurança, de aceitação, de autoestima, de aspiração e de realização também. Então, nós estamos, em algum momento, em algum degrau dessa escada, nós estamos nos debatendo. Porém, cada processo, cada um desses degraus, ele representa um processo dentro da escada da evolução. E quando você chega num ponto onde um efeito relacional, um efeito econômico, político ou social, ou até mesmo um inverno, céu, doença e etc., te trouxe a uma expansão de consciência. Então, nesse minuto que você teve a expansão de consciência, teve o estalo, onde você começa a valorizar e você começa a mudar de perspectiva, a vida ela se torna diferente para você, de acordo com a experiência que você teve. Aí você deu aquele salto de evolução. E muitas pessoas elas estão vivendo em processos evolutivos ainda muito baixos. E essas são as pessoas que, por essência, na nossa essência, nós chegamos ao mundo com uma centelha divina conectada à inteligência universal. E essa experiência, ela se separa, essa essência, ela se separa e nos joga numa experiência material, onde nós estamos nos debatendo, nós estamos batendo o tempo todo na necessidade, estamos batendo o tempo todo na falta, e pode ser falta de comida, e em outros casos pode ser falta de amor, em outros casos pode ser falta de realização pessoal ou de dinheiro. Então nós estamos aqui nessa falta o tempo todo, que são as experiências humanas, e aqui é onde nós acabamos tendo esses sentimentos que não condizem com a nossa essência, que é o sentimento de raiva, de inveja, de amargura, de depressão, de ansiedade, que não condizem com a tua essência, com quem você realmente é. Então, quando você se separa daquilo, você então caiu no mundo, e aí você veio doido para poder recuperar a tua essência, e essa é a jornada da evolução, que a cada vez que você tiver um estalo, uma expansão de consciência, você dá um pulo, você dá um degrau a mais na tua própria evolução e se aproxima de novo da tua essência. Uau. Então, eu vejo que o mundo ele está passando por um processo de evolução muito rápido, o conhecimento faz parte disso, as crises fazem parte disso, a tecnologia faz parte disso, mas o autoconhecimento e a aproximação da espiritualidade é que te ajuda a evoluir mais rapidamente, te ajuda a compreender. Porque eu poderia dizer que o clímax, o ápice do sucesso pode ser uma mistura de realização e contribuição. Essas duas, realização e contribuição. Só que você só pode contribuir ou você pode se sentir realizado quando você passou por todos os outros degraus de conhecimento, de autoestima, de aceitação sua e dos outros, sim, de realização, de ambição, tá? Tua parte de aspiracional, agora eu conquistei esse cargo, agora eu conquistei o dinheiro, agora eu conquistei isso e aquilo, e agora isso me produz um nível de realização onde o próximo degrau da realização é a contribuição. Então, agora que eu consigo contribuir com outras pessoas, eu estou deixando um legado, que é o próximo. Agora eu vou para o legado.
O legado, então, é o conhecimento. O legado agora pode ser um livro, uma mensagem. O legado agora é um instituto, é uma fundação. O legado agora é uma escola ou é uma doação. Agora eu estou no ápice do sucesso. Mas o que vem depois, então, do legado? A transcendência e o processo todo seja a evolução. Eu consigo resumir as coisas mais complexas, que parecem muito complexas, em palavras simples. Inclusive, eu fiz uma postagem ontem sobre física quântica e sobre o peso do universo e o que isso tinha a ver com a ressurreição de Jesus. E aí misturei tudo, fiz um bolo e eu expliquei uma ideia muito complexa, parecida com essa aqui, Sim. Só que é um pensamento abstrato, difícil de entender se você não tiver um contexto, Sim. Mas aí eu te ajudo a colocar o contexto e você consegue compreender coisas complexas. Muito bom, muito bom. Não é à toa que tem todo esse sucesso, né? Ô, Pablo, agora vamos lá. E aquela pessoa que, beleza, ela foi, ela atingiu, ela entendeu, ela quer sair da zona de conforto, ela começou a estudar, ela tá, inclusive, contigo, tá mudando o mindset dela, mas ao lado dela, ela tem pessoas que não colaboram, tem pessoas que não incentivam. Porque, assim, tudo bem, a gente tem que ter autorresponsabilidade, né, Pablo? Mas é muito difícil quando você está sozinho. E pior, quando você está sozinho não é ruim. Quando existe um time contra você. E às vezes esse time é a família, às vezes esse time são os funcionários, os colaboradores, como você citou, ou às vezes o sócio, o colega de trabalho, enfim. Olha lá, a Cris, muito bom. Por isso que eu tô falando, manda pergunta aqui, manda aqui mesmo no comentário que a gente já vai, o Pablo já vai vendo também. Então, o que as pessoas podem fazer? Qual é a dica que você dá? Qual a técnica? Claro que uma mentalidade blindada, ela está blindada, mas você concorda que às vezes quando fica todo dia ali, todo dia, qual a dica que você dá para essa galera de empreendedores aqui que quer fazer acontecer, mas às vezes tem gente puxando para baixo? Sim, primeiro segredo, nunca queira agradar todo mundo, porque isso é impossível. E isso consome muita energia, porque as pessoas elas têm medo de desagradar, têm medo de contrariar, têm vergonha de não concordar. Então tem uma linha, tem três níveis. O nível de agressividade, o nível de assertividade e o nível de submissão. Então, as pessoas, elas, de forma geral, elas estão no nível de submissão. Então, as pessoas fazem chacota, tira sarro, vai te puxa para baixo, dá risada. E a sua atitude, geralmente, ela é de submissão. Dá uma risadinha. Ah, tá, eu não quero bater de frente, eu não quero contrariar. Então, tá bom, é verdade, eu não sou capaz, né? Eu não sou tudo isso. Pois é, né? Eu sou mesmo. Então, a pessoa, ela tende a concordar com isso. E eu não sei se pela minha personalidade ou por eu ter nascido, sei lá, de um jeito que eu sempre quis ser diferente, eu não gosto do que todo mundo faz e do que é comum para todos. E aí, não sei, uma expressão, uma autoexpressão que me torna original. E eu quero ser original. Então, eu acabo tendo a tendência de ir contra. Eu sou sempre o cara que não... Ah, mas é isso. Não, mas por que é isso? Tá. Então, deixa eu ver se não existe outro lado. Deixa eu entender se não tem outra visão sobre isso. Certo. E aí, isso aí deixa o povo louco. Sim. Porque daí ele sempre tem aquele negócio que fala assim, cara, ele não encaixa, entendeu? E eu certamente não encaixo. E é difícil porque quando você entra na contramão, além das bocinas, você vai ouvir muita coisa. E não tem muita gente disposta a ir na contramão. E esse aqui é o problema, o efeito manada. E quando você vê a maioria das pessoas, elas não estão certas. A maioria não, porque a maioria elas não vivem a vida que eles gostariam, eles não têm a saúde que eles gostariam, eles não têm as férias que eles gostariam, a maioria não está realizada como eles pensariam, a maioria não tem o sucesso que eles imaginariam, a maioria nada, só que essa é a maioria então que te dita como viver. Essa maioria que não tem nada, que não conquista, que está doente, fracassado, burro, em ignorância, que está super de depressão, em ansiedade,
um monte de coisas, mas eles são os que apontam e falam, não, amiga, não, você está emagrecendo muito, o teu olho está fundo, não, vai ficar doente, não faz isso, não. Aí, então se torna um negócio tipo, não pode sobressair, não pode brilhar, porque isso não se apaga, isso cria aquela inveja, aquele negócio, sabe? Então, essa é uma questão, então isso acontece no micro e acontece no macro. Então, quando uma célula, quando uma família, então tem essas pessoas que você está incomodando, então você pode pensar, ok, eu estou me destacando, eu estou querendo progredir, eu estou querendo empreender, eu estou querendo sobressair. E isso é errado? Porque tem dois tipos de caranguejos, né? Tem uma história daí no livro também. Você tem o caranguejo chinês e o caranguejo brasileiro, né? Aí o pescador está levando os dois baldes. Um desses baldes está com tampa e com cadeado e o outro está aberto. Aí o cara pergunta, por que esse balde está com cadeado e está fechado com corrente aqui? Falando, porque esse caranguejo é o caranguejo chinês. Se um desses caranguejos sair, ele vai puxando todos, escapam todos. Agora, esse caranguejo é brasileiro, depois deixar aberto. Um quer sair, o outro puxa. Um quer sair, o outro puxa, não sai nenhum. Nunca vai ter aqui. Uau! Eu sinto muito aí que eu conto essa história com o caranguejo equatoriano também, tá? Sim. Mas é que isso é um reflexo de um perfil de pessoa que ela vive desse jeito. Ela se deleita com o fracasso do outro, com todos permanecer na média, com todos ficarem tristes, com todos, sabe, com a sociedade não progredir, eles são anti-evolução. Então, e aí, o que acontece? Precisa ter coragem de alguém falar, cara, não é assim. E eu já passei pelas três fases, onde de tanto pavor que eu tinha de ser submisso, então a linha fina, né, uma linha fina da submissão, eu acabava indo na outra e eu já era agressivo. Então eu falava, não, porque não sei o quê. E essa foi uma etapa na minha vida, onde eu entendi que as pessoas já não mexiam mais comigo, porque aí na hora que mexia, elas já sabiam que era muito forte nas minhas argumentações. A minha mãe queria que fosse advogado, e eu acho que eu seria bom mesmo ter a questão de debate, né, mesmo, uma habilidade. Sim. E o vocabulário, e o meu raciocínio é muito rápido, então debater comigo é muito difícil. Certo. É difícil. Então, ainda se eu usava isso aí, então eu sempre ganhava. Né? E aí que está, o submisso sempre perde, o agressivo ele sempre ganha. Mas aí eu aprendi a ser assertivo, porque o assertivo não perde nem ganha, ele consegue acordos. Então, na hora quando a tua linguagem começa a ter assertividade, agora você consegue expor o teu ponto sem anular o ponto da outra pessoa. Você consegue expor a tua verdade sem eliminar a verdade da outra pessoa. Uau. Você consegue ter uma conversa muito madura. E aí, isso é possível também. Uau! E aí é o top. Ô, Pablo, então você está querendo dizer o seguinte, que a massa, né, a manada, né, conforme você falou, a maioria das pessoas leva uma vida média, ou seja, entre aspas, né, medíocre. Quem medíocre é porque vive na média. Nem é pejorativo, medíocre é mediana. Isso, uma vida mediana. E essas pessoas querem convencer quem não quer viver uma vida mediana a viver aquela vida. Você acredita que essas pessoas querem convencer, por exemplo, então tem aqui, né? Vamos pôr as minhas alunas aqui empreendedoras. Cadê vocês? Elas querem empreender e de repente não tem um apoio. Não tem um apoio porque a outra pessoa não enxerga, não tem a visão que elas estão tendo, um exemplo, né? E essas pessoas que não estão apoiando porque estão vivendo nessa vida mediana, entendem que aquela vida mediana é o máximo, né? Não é nem, às vezes não é nem por mal. Ou não, ou é por mal, ou não, eu não quero que a outra pessoa brilhe, porque se ela for brilhar, como que eu fico sem brilho, ou não, ou, peraí, a pessoa não tá entendendo, eu não tenho apoio, porque essa pessoa não tá enxergando o que eu tô enxergando. Como que é a maioria? Fala pra gente. Tem as duas coisas. Uma é a pessoa, ela não faz por mal, porque ela quer te proteger. Então, a tua família, ela quer proteger você de um possível perigo, de uma quebra, de investir um dinheiro numa coisa que não seja boa, de querer pensar por você e não deixar que você viva o processo. E esse que é o grande erro,
Então a pessoa, ela quer te proteger de você não se machucar. Mas a única forma de você aprender certas lições na vida é se machucar. Uau. Então não existe outra forma, esse é o processo, cada um precisa viver o processo. Só que para você entender isso, precisa ter uma visão expandida, uma mentalidade expandida, macro, onde você entende que tudo faz parte de um contínuo aprendizado e de uma jornada. A segunda opção é quando a pessoa certamente ela não quer te ver melhor do que ela. E existem pesquisas que provam isso, onde tem uma pessoa que aumenta o salário dela R$ 500 e essa pessoa ela fica feliz, fica muito feliz até o minuto seguinte, um minuto, que ela descobre que o resto dos colegas aumentou 600. Uau! Então, essas são pesquisas reais, onde a pessoa, como que é essa felicidade relativa? Então, tudo depende de... E a pessoa ela pode sentir, ela quer que você progride, desde que não seja mais do que ela. Essa é outra frase que existe, né? Uau. E aí, o que você precisa fazer é ter essa coragem de expor a sua opinião e de ter a sua personalidade, polir a sua personalidade e insistir naquilo que você acredita. E quando você receber muita oposição, você pode ou dar, como eu fazia antes, né, já ia para cima, ou você pode conversar e falar, olha, eu preciso que você entenda que a minha necessidade de fazer isso aqui, ela é muito grande. É uma necessidade minha. Eu tenho necessidade de reconhecimento, eu tenho necessidade de progresso. Eu preciso disso. Eu preciso. Você entende isso? E eu sei que o que você está me dizendo é porque você quer me proteger. Mas mesmo se acontecesse o que você está dizendo que pode acontecer, eu estou disposta a passar por isso porque eu preciso saber do que eu sou capaz. E eu preciso me testar, e eu preciso passar por isso. Você entende isso? Aí você consegue fazer com que a pessoa dê um susto, porque ninguém nunca falou algo assim com a pessoa. Porque vira uma briga muito superficial, vira um bate-boca bobo, besta. Sim. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, porque eu quero, não, porque eu não quero. Não, mas calma, para tudo. Agora, me escuta. Você entende que eu preciso, eu tenho uma necessidade de eu fazer isso por mim? Tenho essa necessidade. Quando você simplesmente anula aquilo, você está querendo que eu viva a sua vida. Eu não posso viver a sua vida. Eu preciso disso aqui agora. É uma necessidade igual ao oxigênio. Então, eu quero que você não me ajude porque você não quer fazer isso agora. Mas não pode interferir. Não pode interferir. Eu te peço isso. É uma necessidade minha. Você pode me pedir um monte de outras coisas. Você já me pede um monte de outras coisas. Eu não faço. Então, eu só estou pedindo essa. E aí você começa a entrar em acordo, né? Uau! Porque tem pessoas, por exemplo, que têm necessidade do futebol, tem pessoas que têm necessidade do barzinho, e tem pessoas que têm necessidade de empreender, como você falou, de chegar ao máximo, eu preciso saber do que eu sou capaz. E isso grita dentro da gente. E as pessoas não podem esconder, né, Pablo? Uau! Que aula! Que aula! Olha só, a Nay Ribeiro está dizendo assim, quais as fases desse processo? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se você entendeu, você fala, Pablo. A chave do processo do crescimento começa na autoestima, porque a autoestima ela é a que te starta ou é aquela que já te mata, porque a autoestima é quando você pensa que não pode, que não deve ou que não merece, e essa aqui é muito grave. Porque se você pensa que não pode, que não deve, que não merece, então você vai estar, não quer sair da cama, vai sair do tanque, sei lá, porque você não acha que merece, não acha que pode, não deve, isso não é adequado, isso ninguém na família teve sucesso, não vou ser eu que vou poder. Ou seja, você mesmo falando coisas e desvalorizando você mesmo. Então, se não passar por essa parte aí, que seria o famoso empoderamento, só que o famoso empoderamento, ou empoderamento que tem por aí, é um empoderamento doentio, porque é um empoderamento de revolta. E o empoderamento não pode ser revoltado com ser mulher, porque eu nasci mulher, porque eu queria ser homem, porque tem mais vantagem e não sei o que, tá? Então, não. Aí é o mesmo empoderamento racial. O Sim. problema do pessoal que quer lutar contra a opressão branca e não sei o que, daí eles entram num bolo, que daí é um bolo de revolta, é um bolo emocional, é um bolo energético,
que eles vivem e até pode conquistar coisas, mas eles não são felizes. Sim. Porque eles estão nessa energia que contrasta. Eu lembro da Madre Teresa, quando foram perguntar para ela, Madre Teresa, você estamos chamando você para fazer uma passeata contra a violência. E aí ela falou, não, meu filho, não me chama nada para eu fazer contra a violência. Agora, se for uma passeata a favor da paz, aí você me chama. Existe uma grande diferença entre você ter essa visão de mundo, onde você está fazendo algo pelo seu próprio desenvolvimento pessoal e não para provar para não sei quem que agora eu fiquei empoderada, que agora eu fiquei não sei o quê, que agora eu ganho mais dinheiro. Então, não pode ser com esse viés, porque você pode até conseguir, mas isso não vai preencher o teu vazio, porque teu vazio era de validação social, de autoestima, de amor, de afeto, de sei lá, mais um monte de coisas, e não era exatamente aquilo. Então, vamos lá, pode ser o empoderamento, se tira essa autoestima baixa, e agora vai e faz o empoderamento. Então, perfeito, agora você já acredita em você já tem uma visão saudável de si mesmo. Perfeito, agora qual é a próxima mudança? A próxima mudança é mentalidade. Agora eu preciso mudar meu modelo mental. Eu preciso mudar os meus conceitos. O que eu acredito sobre sucesso, sobre economia, sobre trabalho, sobre negócios, sobre investimentos. Agora eu preciso adotar modelos mentais de pessoas mais sucedidas. Aí depois de mudar a tua mentalidade, imediatamente agora vem a parte comportamental. Não adianta apenas eu mudar a mentalidade, sair levitando, aí agora eu mudei, se você não traduz isso a uma coisa prática. O que você vai fazer com isso tudo que você está lendo? O que você vai fazer com tudo isso que você está aprendendo nessa live, por exemplo? Eu preciso mudar. Sim. Agora eu preciso criar disciplinas. Agora eu preciso instaurar novos hábitos. Agora eu passo de não ler a ler. Agora eu passo de assistir TV a estudar. Agora eu passo de comer bom a comer saudável, agora eu faço atividade física, agora eu vou arrumando as áreas, né? Agora eu vou agindo de acordo a essa nova mentalidade. Então eu fiz a mudança de mentalidade, agora eu estou executando aquilo na prática. E aí a última tem a ver com constância, consistência e persistência. Então é uma coisa que você faz com aquela cadência, com aquela continuidade. Então tem que ter continuidade, tudo que você for fazer. E a maioria das pessoas também não faz isso. Que aí ela começa uma dieta, daí para, daí começa a estudar inglês, daí para, daí começa a trabalhar, daí para, daí começa a fazer qualquer coisa que começa a fazer, para. Então não tem a continuidade. Quer dizer que a mudança, a mentalidade não mudou completamente. Porque se a mentalidade tivesse mudado, a visão de si mesmo e do teu entorno muda. Quando a visão ela é inspiradora, a missão ela é fácil de cumprir. Vou explicar esse conceito. Olha que legal isso. A visão da tua vida, do teu futuro, ela precisa ser o alicerce e precisa ser o combustível de você executar a missão. Porque a missão, ela sempre é difícil. É como um soldado que ele vai cumprir a missão, ele vai se jogar na lama, no mato, no deserto, vai morrer. E você pergunta para ele, por que você sabia que você pode morrer? Aí ele diz, claro, eu vou morrer com honra. E aí, morrer, todo mundo morre, mas eu posso morrer com honra. Então, ele está claro da visão dos generais. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou defender a pátria, a democracia, a minha família. Ok, então eu posso morrer. Está tudo bem. Mas eu tenho a visão clara. Agora, se a visão não estiver clara, eu sou louco, sou masoquista, sou doido de eu ficar saindo por aí fazendo uma loucura? Não, porque daí aquela dor vai se tornar sofrimento. A dor não se torna sofrimento quando ela tem significado. Quando ela tem significado, então não é sofrimento. É dor que daí valeu a pena. E vocês, mulheres, mais do que ninguém, entendem isso quando vocês ficam grávidas e tem todos aqueles enjoos, aquelas dores, e aí a coluna, e aí de um lado, aí não pode dormir, do outro, daí fica 9 meses desse jeito. Mas no dia do parto, onde tem a dor máxima que o homem não conseguiria entender e suportar nunca, jamais, que o homem morre de gripe, morre do dedo, da dor da unha, e não pode imaginar isso aí. Aí naquela dor, vocês dão a luz, e aí pega aquela criatura, coloca no seu colo, e qual é a única palavra que vem à sua mente? Valeu a pena. Esqueceram toda aquela dor, e tanto é assim que esqueceram que vai lá e tem mais 4 filhos. Mas é assim. Então, quando a dor ela tem significado, ela não se torna sofrimento. Agora, se tudo isso não significasse nada, não ia gerar uma baita frustração. Eu cara, o que eu estou fazendo? Por que eu acordo cedo todo dia para pagar o aluguel no final do mês?
Não existe nada, nada, nada. Por que eu estou fazendo essa dieta? Gente, já caminhei na esteira 60 minutos. Desci da esteira, subi na balança, não emagreci nada. Vou parar. Que é o que a pessoa pensa, né? Porque emagrecer não é uma dieta, gente. É um estilo de vida saudável. Aí, se você tiver a tua visão no estilo de vida saudável e naquilo que você vai conquistar por esse preço que você está pagando, agora eu pago o preço 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos. E é por esse motivo que eu panfletei 500 panfletos em Curitiba e ninguém me ligou. Eu não tinha problema com isso. E depois panfletei 1000 e aí eu não conseguia vender e eu não tinha problema com isso. Porque na minha cabeça não estavam os 500, nem os 1000, nem os 4000 panfletos que eu distribuí. Na minha cabeça estava a pessoa que eu iria me tornar. E eu tinha bem clara essa visão de mim mesmo e do meu futuro. Então, tudo aquilo que eu tivesse que fazer no meio disso eram detalhes. Porque nada me separava da minha visão do meu sonho. E aqui no meio tinha um monte de obstáculos, mas meu sonho estava maior. Agora, quando você permite que os seus obstáculos sejam maiores do que os seus sonhos, você vai desistir. Então, se você mantiver seus olhos nos seus sonhos, a sua visão estiver clara, a missão vai ser cumprida. Top! Ô, Pablo, tem algumas perguntas aqui. A Cris tinha me perguntado, fugiu um pouquinho aqui, mas enfim, ela tinha falado, poxa, mas o meu time não me acompanha, eu tô com uma equipe, eu tô engajada, mas meu time não acompanha. Ela fez essa pergunta. Mas antes disso, só para aproveitar, e como criar uma missão? Como a gente entender, peraí, será que eu tenho missão de vida ou não? Porque as pessoas, é uma pesquisa, eu acredito que você tem essa informação também, 94% dos brasileiros não têm objetivos. Ou seja, se você perguntar para a pessoa, e aí, o que você quer? A pessoa não sabe responder, né? Fora, sei lá, o próximo carro, a próxima namorada, a pessoa não sabe responder. Então, assim, como criar uma missão, Pablo? Então, tem várias formas, né? A principal é você fechar os olhos e ir daqui a 10 anos em sua vida. E você imaginar a sua vida perfeita. Então, mas imagina detalhes como, por exemplo, onde você está. Ou de verdade onde você está. Que horas você acorda? Mas de verdade, não as horas que tocam o despertador, a hora que teu olho abre, que você quer acordar. E aonde você acorda? Ah, mas eu acordaria na Fernando de Noronha. Ok, começa a pensar nisso então. Pode ser um primeiro objetivo. Ok. Que pelo batidão do dia a dia, você deixou ele louco, né? Que isso nunca vai acontecer. Eu não vivo isso, eu não mereço isso, eu não posso. Lembra todas essas ideias? Então, uma hora você para, não, mas para de verdade. Se tudo fosse possível, onde você acordaria? Onde, de verdade? Moraria onde? Aí você tomaria o café da manhã, que horas? Você estaria com quem em volta? E daí, na hora que você fosse trabalhar, você ia fazer o quê? Não, eu ia descer pescado na piscina, eu iria abrir meu computador. É isso, é aí, teu trabalho é ali na piscina. Ah, então beleza. Então, qual tipo de trabalho seria esse? E aí você começa, até você ter uma imagem, começa a formar uma imagem do que seria esse futuro, do qual é a cara do seu sucesso. Eu tenho um programa que se chama Guia de Metas, onde eu explico esse processo, né? Onde a pessoa ela pode visualizar qual é a cara do sucesso. Né? Qual é a cara do sucesso? Tem o quê? Tem tempo livre, tem relacionamento, tem dinheiro, não ligo muito por dinheiro, mas tenho paz, tenho, sei lá, tenho carro, não preciso de carros, tenho viagens, bom, sim, uma viagem. Entendeu? Então vai criando aquilo tudo e aí você monta aquilo e esse que é o segredo. Aí você pega e volta ao seu presente e com certeza você vai voltar inspirado. É verdade. Que aí começa tudo. Quando você pega essa visão de futuro, traz ela para o presente e agora você é inspirado e já respondendo a pergunta da outra pessoa que falou da equipe, isso. Agora você começa a falar com sua equipe dessa visão que você teve, desse futuro inspirador. E aí você pega e fala para a tua equipe com entusiasmo sobre aquilo que você viu. E aí você fala para elas, sabe o que eu vi? Eu vi que é possível que nós tomemos uma margarida em Cancún, no meio da turquesa de Cancún. E eu vi que é possível você trocar de carro. E eu vi que é possível a gente fazer isso e aquilo. Enquanto você está falando, a pessoa vai abrir um sorriso e vai começando a brilhar o olho. Porque então você está literalmente emprestando os teus olhos para aquela equipe. Você está emprestando os teus olhos para a tua força de vendas. Uau. E elas vão acompanhar. E nesse momento é quando você aumenta a sua liderança. Porque o líder é aquele que tem mais visão. O líder precisa ver mais, senão ele está perdido junto. Está todo mundo numa roda falando de desgraça. Agora, alguém tem que falar, para e para tudo. Eu vi algo.
Vocês não acham que quando os apóstolos, eles ficaram naquela missão, quando Jesus foi embora, agora eles precisavam falar do quê? Precisavam falar da missão que ele tinha deixado. E é tão incrível ter a visão, e resumindo um pouquinho dessa visão de missão, que a dor vira sofrimento e tal, porque quando a promessa é clara, o preço é fácil de pagar. Então Jesus falou para os apóstolos, vocês vão ser perseguidos, vão ser apedrejados, vão ser comidos pelos leões. Mas se vocês passarem por isso tudo, vocês vão ter mansões na casa do meu pai. E aí eles falaram mansões, e aí eles iam para cima. Mas às vezes eu penso que um desses caras voltava, falava, Jesus, fala mais dessas nações aí, porque hoje foi difícil. Exato. Hoje foi difícil. Então a missão ela tem que ter significado para poder conseguir executar. E se você repetir e falar daquela promessa, daquela missão para a tua equipe, então eles vão ficar mais engajados, eles vão ficar mais entusiasmados. Senão eles ficam mortos, eles não têm visão, eles não sabem por que estão acordando cedo, eles não entendem nada, eles estão desanimados. Aí você substitui todos eles e começa a pegar pessoas com outro perfil, porque senão você vira termômetro. Você fica do lado dos caras, aí você fica medindo a temperatura e morre de gelo, congela. Você precisa ser termostato. Termostato aquece, termostato esquenta, faz eles pegar fogo. Aí, com essa técnica, né? Você Sim. indo ao futuro, traz o futuro, fala dele e empresta os olhos para esse povo. Uau, Pablo! Na sua palestra eu vi alguma coisa do tipo assim: tenha uma grande promessa para o seu time. É mais ou menos isso, né, Pablo, que você acabou de dizer. Eu nunca esqueci do que você me disse. Me disse não, disse para todo mundo, né? É mais ou menos isso. Deixe a promessa clara. Deixa a promessa clara para o seu time. E aí, você falou da empresa, é para o time. E, de repente, pode ser dentro da casa. Pode ser para os familiares também, né, Pablo? Sim, sim. Isso aí é um diálogo contínuo. É um canal positivo. Porque nós temos 4 minutinhos, mas eu vou explicar esse conceito aqui. Nós temos nossa mente como uma antena de rádio que capta e emite vibrações. Então, tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos se torna uma frequência. E essa frequência se torna uma emissora. Então, nós estamos numa emissora mental e você escolhe qual emissora você escuta. Aí você pode escolher o rock, sertanejo, funk, não sei o que você está escutando. Porque você está sintonizando aquela emissora. Mais pensamentos, mais música, mais ideias de acordo à emissora e de acordo à vibração, a frequência que está sendo acessada, vão estar em volta daquilo que você está repetindo o tempo todo e daquilo que você se permite sentar e pensar de acordo a essa influência externa. Então, na sua casa, você é capaz também de manter um diálogo positivo, de manter uma conversa de esperança, de fé e em outra emissora, em outra frequência. Muito bom. A Gi, vamos ver se dá tempo aqui. A Gi da Aquarela Moda Íntima disse: eu tenho uma pessoa só na minha equipe, como eu faço? Dá para responder rapidamente aí, Flávio? Claro, fala com ela do jeito que estou falando. A mesma coisa. E começa a trabalhar em mais pessoas. Porque se você ficar só com essa e essa não estiver no teu nível de intensidade, você está querendo que um boi vire águia. Entendeu? Aí você pega o boi e fala, cara, você vai ter que tirar um bico aqui. Vamos fazer um bico aqui, vamos fazer um bico aqui. Não, vamos ter que tirar esse corno aqui, não, vamos tirar um bico aqui. Aí o cara é um boi. Não tem. É melhor você pegar uma águia pronta. Entendeu? Deus já fez águias. Deus fez cachorro, Deus fez boi. Então, você tem um boi, não faz ele virar águia. Ele teria que fazer uma metamorfose. Aí, então, muitas pessoas, elas teimam. Qual a diferença entre teimosia e persistência, né? Não temos tempo de explicar isso, mas um dia eu explico. Aliás, se você quiser entender mais sobre essas coisas, vai no meu perfil do Instagram, que eu deixei gravado lá uma semana da mentalidade, que são várias aulas gratuitas que eu fiz a semana retrasada, para abordar todos esses assuntos e tirar esse monte de coisas que as pessoas têm na cabeça, especialmente num momento como esse, que nós precisamos que a nossa mente funcione para a gente, que trabalhe me ajudando. Ela não vai me puxar, me prejudicar. Ainda que mais ela funcione. E tudo que tem que funcionar depois da quarentena, a minha cabeça tem que funcionar, gente. A cabeça tem que funcionar. Então, e aí, então, minha sugestão é, esquece dessa pessoa e recruta mais 50 águias. Só que para recrutar águias, você tem que ser uma águia. Então, não espere que a sorte chegue. Achei uma pessoa boa. Não, você tem que ser boa primeiro. Você tem que achar você.
você conta com você primeiro. Depois você vai ver outras pessoas. Semelhante atrai semelhante, você vai atrair pessoas que são iguais a você. Então a mudança principal sempre sou eu. Aqui. Muito bom. Ô, Pablo, vamos deixar a live salva, né? A galera tá pedindo. Pode deixar? Você autoriza aqui? Muito bom. Pode salvar e aí você me manda por WeCaster. Tá? Mando daí sim. Eu vou colocar alguns trechos dela também. Pode deixar. Pablo, recado final aí nesses últimos segundos. O que você pode deixar de recado final para essa galera? Mais do que tudo que você entregou. Recado final, não desista antes de tempo. Isso tudo que está acontecendo é só um capítulo do filme da sua vida. Esses capítulos são vários capítulos. Alguns são de frustração, são de decepção e alguns até de lágrimas. Mas nós, no final do filme, nós